O tema é sempre relevante e bem duvidoso, né? Ele foi abordado em 2023 porque a gente começou a mergulhar no universo dos nossos clientes e começou a observar que, mesmo sendo uma obrigatoriedade o cliente avisar, ou pelo menos avisar a seguradora para ter o aval dela, com relação à cobrança ou não da viagem, ou a vistoria de carro passado, a gente começou a perceber que eles não estavam seguindo à risca o protocolo. Ou seja, eles estavam saindo, né, fazendo as viagens sem se preocupar, com a liberação da seguradora para essa viagem ou a eventual cobrança de prêmio para isso, e o mais grave, que é a realização da vistoria de carro passado. A vistoria de carro passado, ela acontece momentos antes da viagem, tá? E ela tem como objetivo o perito verificar toda a documentação, né, da embarcação, inclusive o plano de reboque, né, e verificar as condições de navegabilidade da própria embarcação, para ver se ela está em condições de navegar, assim como o estado, tensão, forma de passagem desse cabo. O segurado deve estar atento à lista de peritos homologados pela seguradora que consta na apólice. Normalmente, os peritos homologados para fazer as vistorias de inclusão ou de verificação do estado da embarcação, valoração dessa embarcação, são peritos que são homologados para fazer vistorias de cabo passado. Alguns peritos constam, mas também optam por não fazer esse tipo de serviço. Então, é sempre importante, antes da viagem, se o segurado for responsável por realizar essa vistoria, que entre em contato com essa lista de peritos que conste na apólice e verifique se eles fazem esse tipo de serviço. Então, o perito, a partir do momento que ele é escolhido para fazer vistoria, ele tem que estar em contato com a empresa, com o segurado, para saber o momento ideal para se fazer essa vistoria, que só deve acontecer a partir da liberação da viagem por parte da Capitania dos Portos. Originalmente, ou normalmente, esse custo é atribuído pelas seguradoras ao segurado. Mas essa não é uma regra. Existem casos que a seguradora arca com esse custo, depende muito da negociação do processo de renovação. Há casos onde, por exemplo, a Inter, como corretora, ela, como um diferencial de atendimento, ela arca com os custos dessa vistoria para grande parte dos seus segurados. Isso otimiza o processo para o segurado, né? Transforma o processo mais rápido, mais seguro e retira essa responsabilidade, esse trabalho que normalmente é atribuído ao segurado. Praticamente para as embarcações sem propulsão, ou para embarcações que tenham propulsão e que por algum motivo estão sem propulsão. Então, dependendo do tipo de balsa, barcaça, por exemplo, que são algumas embarcações que eu posso citar como exemplo que não tem propulsão, elas precisam ser rebocadas, torna-se necessário fazer o seguro de viagem e a vistoria de cabo passado. Normalmente as seguradoras que atuam no mercado de casco não contratam isoladamente o seguro de viagem da embarcação. Para se contratar o seguro viagem, se torna necessária a contratação de seguro de casco e máquina dessa embarcação. Então, isso alguns operadores não entendem, né, mas é por uma questão de risco. As seguradoras, se você tem uma frota e você não tem essa embarcação coberta, elas
exigem que você inclua a embarcação pelo período de vigência da pólice, para que depois ela faça a análise e, se possível ou não, ela te cobre o prêmio por essa viagem. A consultoria começa na própria contratação da pólice, né? Você tem que entender a atividade do segurado, né? E, como eu já citei, se você identificar que a atividade do segurado é ser rebocado, essa é a característica dele, a atividade normal dele é ser rebocado, para não se deixar dúvidas com relação a esses procedimentos ou a ausência desses procedimentos, o ideal é que você analise todo o panorama e faça negociações, imputando cláusulas que deixem claro a real necessidade dessa realização de vistoria, o momento de realização ou até mesmo necessidade dessa realização. Então esse é um dos principais pontos, né, de consultoria. O segundo seria, uma vez obrigatório, uma vez determinado, né, esses parâmetros, né, de cobertura, existe a necessidade de fazer cabo passado, existe a necessidade de se cobrar por uma viagem, o consultor ele tem que sair na frente e orientar sempre que possível o segurado dessa necessidade. Por quê? Explicando para ele o porquê dessa necessidade e como isso deve ser feito. Music licensing